A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu espero que você esteja bem, acompanhando os cafezinhos com Jesus. Meus irmãos, olha só, quem pode, né? Não é aquele que não pode. Quem pode, visita meu canal, deixa comentário, compartilha, tem muito estudo maravilhoso. Você gosta do estudo do Pastor Alex? Você ama? Então faça isso, meus irmãos. Faça uma maratona, vai lá. Começa a ouvir desde o começo, meus irmãos. Faz assim, ó, uma vez por semana, você vai ouvir uns 2 ou 3, você vai aprender muita coisa, meus irmãos, porque a melhor coisa é aprender a palavra de Deus, tá? Então não perca, é uma grande biblioteca para você, tá bom? Então visita, o nome do meu canal é Cafezinho com Jesus, o sabor do saber. Se você puder, compartilha, se você puder, baixa os vídeos, manda para os seus amigos, tem muita coisa maravilhosa lá. Amém? Agora chega de merchandising, né? Bom, hoje é o nosso quinto áudio, quinto estudo, somos um corpo só. Não é verdade? Somos um corpo só. Bom, estamos trabalhando minuciosamente nesse versículo, né? E esse versículo de ontem, ele nos trouxe a divisão de dons, né? E a classe de pessoas que devemos ter como autoridade. E aí no final eu falei um pouquinho mais sobre respeitar aquele que é de casa, né? Aquele que é e que deve ser respeitado, né? Mesmo ele não sendo cristão. Não é verdade? Porque se você for reparar, muita gente crente menospreza o marido porque ele bebe, porque ele fuma, e isso é errado, né? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deu para entender? Bom, versículo 29 está escrito assim, ó: porventura são todos apóstolos? É uma pergunta. São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? É claro que não, que a igreja tem a sua divisão. Deu para entender? No verso 30 diz assim, ó: tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Não. Tem pessoas na igreja que não falam em línguas, tem pessoas que não saem em mistério, tem pessoas que não profetizam, porque cada um foi dado a Deus um dom. Eu, por exemplo, o pastor Alex, eu tenho o dom da palavra, da ciência da palavra. Deus me deu um entendimento sobrenatural ao qual eu compreendo bem melhor. Eu leio um versículo e consigo esmiuçá-lo. Meus olhos olham o versículo e já me dá um entendimento. Deu para entender? Assim eu consigo passar para você uma maneira fácil de você entender. Então, esse versículo 29 e o 30 nos deixa claro que nós temos que fazer o correto. E o correto nesse exato momento, meus irmãos, é respeitar o dom que cada um tem. E se você não tem o que o outro tem, não almeje querer ser melhor do que ele. Poxa, eu tenho o dom de línguas e ele interpreta, eu quero dele. Não faça isso, meus irmãos, apesar que Deus pode dar dons, mas não inveje. Essas coisas são muito ruins em nosso meio. Não pode acontecer. Acontece em muitas igrejas, meus irmãos, que eles querem muito, manifestar os dons, mas eu sou daquele que tenta explicar para o povo. Olha só, meus irmãos, se você levar 10 católicos, pessoas católicas, que eu tenho católicos aqui me ouvindo, tá? E a manifestação que há numa igreja pentecostal não tem numa igreja católica, tá entendendo? Os nossos irmãozinhos católicos, eles cultuam e rezam, nós oramos, tem uma certa diferença aí, tá bom? O que acontece? Deus pode ouvi-los? Eu não vou dizer que Deus não os ouve. Deus pode abençoá-los? Eu não vou dizer que Deus não pode abençoá-los, porque quem sou eu? Eu vou repetir, quem sou eu? Então só tenta entender, eu falo o que está na Bíblia, e a Bíblia deixa claro algumas coisas, mas eu não posso tê-los como meus inimigos. Agora imagina que eu convido 10 católicos para assistir um culto. Eles estão acostumados com um culto comportado. E chega no nosso culto que, de repente, quem estava pregando desce do púlpito. Não estou dizendo que eu sou contra, mas eu acho que tem certas coisas que tem que tomar cuidado, né? Aí a pessoa desce do culto e começa a falar mistério com um, mistério com outro, e de repente um cai no chão, tá arrebatado, lá no canto alguém grita glória a Deus, e o outro que estava do lado já fica possesso, vem mais 2, 3 irmãos, segura, enquanto ele tá ali bravo, o pastor tá marchando lá do outro lado, e aí as irmãs tá
uma traz um pano e cobre a que veio com saia curta demais, né? Porque se tá vindo pra igreja, acho que tem que ter modos. E joga, calma, pastor Alex, eu sei. Aí joga o pano em cima das pernas dela e já começa a marchar também. A outra segurando ali, o outro possesso lá, um vomitando macumba. O católico olha aquilo e fala: Que é isso? Eu sei, manifestações do poder de Deus. Só que ainda está errado. Vou explicar o porquê. Porque o apóstolo Paulo diz que tem que ter ordem e decência. Quando um profetizar, o outro se cala. Você sabia que isso é ordem e decência? Agora imagina quando 2 ou 3 estão profetizando. Eles estão falando em línguas, né? E aí um está falando língua para um está falando língua para o outro. O católico vai falar, do que ele está falando? Ele está falando uma língua que eu não estou entendendo. Sim, a Bíblia diz que para ele falar, também tem que ter um intérprete. Porque a pessoa tem que entender o que ele está falando. Mas, meus irmãos, eu não vou debater e discutir isso, né? Essa briga é eterna e nunca vai mudar. Só se Deus vir aqui e falar alguma coisa com eles, porque eles não querem mudar. Agora entenda, meus irmãos, que os visitantes vão ver aquilo, certo? Aquilo é poder de Deus? Explica melhor. Sim, é como se um grande poder descesse dentro do corpo daquele homem. Aquele homem está explodindo de poder e agora ele vai falar as coisas que Deus está falando. Você crê, pastor Alex? Eu creio. Eu creio. Porque o que eu estou fazendo aqui foi uma profecia, tá bom? Olha só. Só que aí existe um pequeno probleminha, meus irmãos. Enquanto ele está falando aquilo ali, a pessoa não sabe do que ele está falando. Aí chega lá fora, o homem que estava cheio do poder, solta uma palavra torpe. Para quem não sabe, uma palavra torpe é um palavrão, sabe? Não um palavrão como um nome grande, é uma palavra feia, tá? Você entendeu? Aí acontece que quando ele solta esse palavrão, aquele que é o diabo, não é bobo, né? Vai deixar aquele católico ver. É um exemplo. Aí o católico olha e fala, mas eu não acredito. Explodindo de poder ontem à noite, hoje de manhã já está vazio? Como é que a pessoa que estava cheia sai da igreja e fica vazia? Como é que Deus dá esse poder e depois ele sai e deixa a pessoa falar essas coisas? Não. Então entenda que tem que ter ordem e decência. E a mesma coisa que a pessoa é na igreja tem que ser lá fora. Não adianta dizer para a mulher que ama ela na frente do pastor. Tem que falar que ama ela até depois, até dentro de casa. Tem que tratar ela como um vaso mais fraco. Então entenda, meus irmãos, que temos que ter ordem e decência para os visitantes. Quando é uma vigília, tudo bem. Entrou no fogo é para se queimar. Mas, meus irmãos, culto, a ideia de um culto é que um visitante, quando entrar, ele tem que conhecer a verdade o libertar. Imagina que um católico pega e fala, eu quero ir lá para mim se tornar um cristão pentecostal. Aí ele vê isso e ele fala, eu não onde eu estou tá melhor. Porque o padre não sai correndo lá e falando em línguas Não. Então entenda, meus irmãos, que nós temos que saber se comportar dentro da casa de Deus. Tá bom? Aí o católico, quando ele entra, eu estou usando o católico, meus irmãos, porque eu tenho parentes católicos, tá bom? Aí o católico entra no culto dele e as pessoas estão comportadas com as roupas. Quando entra numa igreja evangélica, eles fazem feio. Eles parecem que é desfile de moda. Roupas mais apertadas uma do que a outra. E parecem que querem modelar o corpo. Para quê? Para instigar quem? Para chamar a atenção de quem? Tá? Então entenda e compreenda. Nós temos que saber que esses dons nos dados, tem que ser respeitado e agido de forma como Deus quer. Eu tenho o dom de ensinar, meus irmãos. Eu não posso ensinar uma coisa para você e viver o errado. Posso até tropeçar e pecar, mas eu vou me limpar para voltar ao normal. Agora entenda que eu não posso viver assim, meus irmãos, assistindo uma coisa, sabe, e vivendo outra. Eu tenho que mudar a minha vida. Você tem que mudar a sua. Nós temos que mudar a nossa. Para quê? Para que possamos ser alvos de Cristo, para que Cristo nos ache, nos encontre e nos salve. Sendo assim, seremos salvos, porque estamos prontos para ser levados por Ele. Então, eu acredito que hoje você entendeu. Pastor, faltou só um versículo, sim, ele é para amanhã, porque amanhã eu vou falar e finalizar esse estudo, finalizando esse estudo, né? Vou estar falando um pouquinho mais sobre isso. Não, desculpa, finalizando não. Ele termina no domingo, né? Desculpa, não é finalizando não. Eu que errei aqui, tá? Não é finalizando. Não vai falar lá nada comigo depois não. Ai, pastor, não é agora não. Tá? Não, então não fala, que eu já consertei, tá bom? Me perdoa. Bom,
Meus irmãos, lição de casa, Salmo 34, verso 14. Salmo 34, verso 14. Eu tenho aniversariantes hoje, vamos dar uma olhadinha? Tenho sim. Hoje a irmã Rosa, quero mandar um abraço para a Elaine, a Eliene e o Edeilton, tá bom? Irmã Rosa, feliz aniversário, um grande abraço para a senhora e toda a sua família, né? Eles são lá de São José dos Campos, eu estive na igreja deles, já estive na casa deles, fui muito bem recepcionado, sabe? Muito bem recebido por eles, olha, muito bom mesmo. Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Irmã Rosa, feliz aniversário, Deus abençoe grandemente a todos vocês, amém? Eu tenho mais aniversariante? Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Porque eu tenho tudo anotadinho aqui, ó. Deixa eu ver. Meus irmãos, é muita coisa que eu tenho anotado aqui, eu não posso deixar passar não. Deixa eu ver. Parece que acabou, mas eu tenho abraços, né? Ó. Eu quero mandar um abraço para a Zenir, a Adriele e a Adriana, são de Itaporanga, de Ajuda, Sergipe. De Ajuda, Itaporanga de Ajuda, Sergipe. E o Alan, lá de Sergipe também. Um grande abraço a todos vocês, né? Tá aí o abraço de vocês, Deus abençoa. Também quero mandar um abraço para o grupo Palavra, para os grupos Palavra para Hoje, Família Maurício, Família Benevides, Família Paixão, o grupo Ex-Alunos e Professores da Escola Polivalente, Despertai, o grupo Despertai, Chegou a Hora, o grupo Cafezinho com Jesus, brincadeira, o grupo Quer Orar e Namorar Comigo, é um grupo de cristãos lá, né? E também um grande abraço para a irmã Gilzineia, lá do Espírito Santo, né? Então um grande abraço a todos do grupo aí, ó. Recebo um abraço carinhoso do pastor Alex, meus irmãos. Fico feliz por isso, né? Um grande abraço também para os filhos e filhas do Altíssimo. É um grupo administrado pela Sueli Correia e a Leonor Nice, lá de Sergipe também. Hoje é Sergipe que veio com tudo. Um grande abraço para a irmã Zélia, irmã da Irismar. Zélia, um grande abraço, tá? Irismar, um grande abraço também. E um abraço para o grupo Mulheres Guerreiras. A Irismar é lá de Santos, aqui de Santos, né? Litoral paulista. Um grande abraço a todos vocês, né? Pastor, o senhor tem mais abraços aí? Deixa eu ver. Não. Por enquanto não, mas deixa eu ver aqui que eu tenho um recadinho aqui que eu não posso esquecer, não, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Meus irmãos, eu tenho que falar com vocês do meu pendrive, né? Vocês ainda, eu sei que você ainda não adquiriu. Pastor, quanto é que custa esse pendrive? Esse pendrive custa R$65, você paga só o pendrive e o frete fica por nossa conta. Chega na sua casa rapidinho e vem com 20 estudos. Você pode escolher os estudos lá com o Wagner e com a Raquel, né? Qual é o telefone que eu posso falar? Você pode chamar eles pelo WhatsApp também. O telefone do Wagner é 11 9 8176 8760. O da Raquel é 11 9 5331 1437. Olha aí que maravilha. Tenho mais avisos aqui, mas eu vou deixar para amanhã, tá? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.